Oi, pessoal. Oi, Ronelli. Já já eu começo. Olha a situação do cabelo do professor. Daqui a pouco eu vou ter que pegar uma máquina. Eu não me atrevo a cortar eu mesmo. Obrigado, Ronelli. Eu gosto dele mais longo, mas tá uma coisa assim, caótica. Valeu, Reilane. O problema é achar quem ia parar. Eu não me garanto eu mesmo começar a picotar o bicho aqui, não. Tá bom, Beatriz. Vai ficar o vídeo disponível para eles depois. Eu ponho no YouTube. Eu não sei como é que vocês acessam aí pela Unilist, pelo sistema da Fabram, mas eu sempre baixo o vídeo e ponho no meu canal do YouTube depois. Professor, boa noite. Boa noite. Essa semana foi deliberado pela coordenação da faculdade a respeito do processo avaliativo, né? Questão de Sei. provas.
E aí eu queria saber se tem algum posicionamento seu, em que sentido, se vai ficar aqueles trabalhos que o senhor fez, ou se vai haver uma Vai ficar, prova, João. ou algo. Já tem, pequeno. Eu não quero falar muito agora para não ficar me repetindo, eu tô esperando entrar mais gente. Mas não esquenta a cabeça não, que a gente vai usar os trabalhos, tá? Mas eu explico melhor quando Eu tiver. mandei no Ok. grupo É também, porque... João. Desculpa, é que eu não consigo acompanhar direito no grupo, é muita informação, aí eu pensei que não tinha Não, comentado sobre. relaxa, João, a gente sabe como é a internet. Por isso que eu me repito em vários lugares até. Eu te manda no grupo dos professores, manda no grupo do... Manda para o representante, Tá coitado, ficar bom. Mas distribuindo eu para vou dar uma vocês. clicada lá no grupo. Fala em sala de aula, não esquenta a cabeça não, que... Tô só esperando entrar mais gente um pouquinho, daqui uns 2 minutinhos a gente começa. Tá bom então, professor. Vou pegar uma água. Ai. Já, mãe. E aí, boa noite a todos, vamos começar. Já temos 18. Boa noite para todo mundo. Deixa eu abrir aqui o chat para eu acompanhar quem escreve. Vamos lá. Primeira coisa, o colega já estava perguntando da prova, né? Como finalmente eu fiquei no pé do Renato esses dias todos para saber, e aí finalmente ele teve uma resposta da diretora na segunda-feira, autorizando a gente a avaliar vocês pela NP1 somente. Ela não autorizou a avaliação da NP2 ainda. E aí abriu para cada professor avaliar como acha que deve, como quiser. Alguns vão aplicar trabalhos para vocês, ou já aplicaram. Alguns talvez vão aplicar até na hora da aula, eles vão ficar aqui enquanto vocês fazem, eu não sei, cada professor tem sua metodologia aí. A gente, como foi esperto aqui nessa disciplina, eu me adiantei, eu já apliquei 2 trabalhos para vocês, e vocês, a grande maioria fez, se não todos fizeram já. Daí a gente vai utilizar o primeiro trabalho, que eu já corrigi, já entreguei e devolvi para vocês, para dar nota de NP1. O segundo trabalho eu vou guardar na manga ainda para ver como é que vai ser a NP2. Talvez eu passe para vocês mais um trabalho para NP2 para vocês fazerem, e aí o segundo trabalho que eu passei para vocês já fica valendo para um complemento de nota, uma nota de recuperação para quem precisar e tal. Ou talvez eu use o segundo trabalho para ser a NP2 de vocês. Ainda não decidi, eu estou pensando aqui. Sobre nota, vocês sabem que eu não dou muita bola para nota, né? Para mim, a avaliação ela é muito mais um instrumento de aprendizado para vocês do que um instrumento avaliativo. Eu gosto de passar questões bem difíceis, dissertativas, que forçam vocês a pensarem na hora de responder, mas que na hora de eu corrigir, eu não sou tão restrito com a minha correção. Eu considero várias coisas. Às vezes uma questão que não está muito boa, mas eu vi que o aluno conseguiu
acompanhar a matéria e tirou dados das aulas dadas para tentar responder, costuma ir bem. Quem fez o primeiro trabalho vai tirar 10, tá? Como eu não avaliei vocês assim, com nota no começo, eu já entreguei as correções feitas, eu não vou agora voltar nos trabalhos corrigidos e dar nota. Acho que fica meio estranho isso. Até porque, como eu disse para vocês, a correção para mim é o de menos. O mais importante, aliás, a nota para mim é o de menos. O mais importante é a correção quando eu passo o trabalho para vocês. O mais importante é eu ler um por um, tentar fazer comentários, corrigir e explicar para vocês o que vocês poderiam ter feito a mais, o que vocês poderiam ter acrescentado, os que não fizeram o trabalho muito a contento, explicar onde eles erraram, o que eles poderiam ter levantado. Então, a correção que eu envio para vocês é mais importante do que a nota. Eu realmente não nota para mim, não dou muita bola, não. Então, quem fez vai tirar 10 no NP1, tá? Não esquenta a cabeça. Eu só vou passar as notas com calma, porque teve gente que me entregou o trabalho muito depois assim, do prazo e que eu ainda não tive tempo de retornar nos trabalhos entregues e corrigir. Vocês estão me ouvindo, né? Só para ter certeza. Sim, professor. Tá. Eu voltar nos trabalhos para ver os que entregaram depois do prazo, para eu acrescentar que fizeram também, e aí subir todas as notas para o sistema. Provavelmente vou fazer isso semana que vem, porque essa semana eu já estou muito ocupado, vou dar aula na pós-graduação do CEAMA no sábado o dia inteiro. É super cansativo, e tem aula de sexta para preparar ainda nos 2 horários, então eu só vou conseguir sentar para passar essas notas todas da NP1 semana que vem. E é bom até porque alguns alunos me procuraram que não entregaram o trabalho ainda, alguns que entraram no curso depois, que entraram há pouco tempo nessa disciplina, não sei se na Fabrão ou se só nessa disciplina, mas que se matricularam há pouco tempo. Então, esses ainda têm tempo de fazer e me entregar até quarta-feira, tá, da semana que vem, porque muito provavelmente na sexta eu vou passar as notas. Mas me entreguem até 4, depois que eu passar as notas pode dar bololô aí para mexer, então cuidado aí. As correções eu passei para vocês, no geral a galera foi bem, eu lembro que a gente discutiu as questões todas, a questão que eu passei, né? Para vocês, a gente teve aula para discutir, cada um recebeu o seu trabalho corrigido, então o segundo trabalho eu ainda não tive tempo de corrigir, confesso para vocês, então por isso que vocês não receberam ainda. Está aberto lá no Google Salas de Aula. O primeiro trabalho eu enviei para vocês por WhatsApp e por e-mail. O segundo trabalho eu peço que vocês tentem fazer, quem fez já lá no Google Salas de Aula. Tem como fazer por lá, porque fica mais fácil de eu avaliar. O segundo trabalho, talvez eu dê nota. Então, atentem, porque talvez na hora que eu vá corrigir, como ainda não corrigi, eu faço os comentários e avalie vocês com alguma nota. Por mim, eu dava nota assim, aprovado ou reprovado só. Mas como a instituição fala que a gente tem que dar de 0 a 10 uma nota, eu tenho que modular um pouco a avaliação que eu faço de vocês, comparando um trabalho com outro, os que têm 10 e os que não estão tão bons tirarem uma nota menor. Na vida real, vocês vão ser avaliados o tempo todo, né? A gente sabe quando vocês forem trabalhar na vida real. Quando vocês forem trabalhar em lugares ou fazer concursos, vocês vão ser comparados com outras pessoas. E aí, a ideia de dar nota para os alunos na faculdade é já se adiantar a esse processo social de avaliação entre as pessoas para vocês irem treinando para isso, a lidar com não ir também em uma situação e melhor em outra, não ser uma pessoa tão bem avaliada quanto um colega de sala e na vida profissional isso acontecer também com vocês. Mas eu realmente acho meio chato isso. Eu prefiro que vocês se esforcem, deem o melhor de vocês e aí quem tentou é aprovado e quem não fez nada ou deu respostas completamente fora do que foi pedido, aí também vai reprovado, né? Mas, enfim. Quando eu corrigir, a gente vê as notas do segundo aí. Talvez a gente retorne à sala em junho, eu acho difícil, como eu tenho falado desde o início para vocês, antes mesmo de sair qualquer orientação da gente fazer as aulas online, aí, quando eu estava fazendo os vídeos, eu já achava difícil que a gente retornasse às aulas. Agosto, eu já estou pensando em agosto. Eu não sei como vai ser, sinceramente. Eu acho que vai ter muita pressão aí para voltar às atividades, tanto o comércio quanto as salas de aula, né? Acho que não vai conseguir segurar muito mais tempo do que até julho, isso aí. Espero que as condições melhorem até lá.
as condições da crise têm piorado, no geral, no Brasil todo, mas aqui ainda está sob controle. Não sei como é que vai caminhar nos próximos meses. Mas vamos ver. Eu não quero também, se eu ficar pensando muito em agosto, eu fico doido aqui. E acho que vocês também. Então, o que mais? Alguns avisos legais. Vai ter um evento um evento que vai ter participação da Defensoria Pública, online, claro, né? Um evento pelo Facebook. Deixa eu ver aqui o nome do evento, porque é um negócio interessante. Eu passei para os xerifes, mas deixa eu passar o link para vocês aqui também. É um evento bem político, tá, gente? Então, não sei se às vezes a pessoa não quer ir porque é um evento político. Eu sinceramente, eu não suporto fazer política. E eu estudo política, então, para mim é complicado, porque eu preciso analisar as coisas e eu tenho minhas visões políticas, mas ao mesmo tempo eu tenho que me distanciar das minhas próprias visões políticas na hora de analisar uma situação e tal. E geralmente evento político é muito torcida organizada, a galera, tanto de esquerda quanto de direita, não importa. A galera tentando te convencer de alguma coisa para te fazer o que eles querem, com argumentos muitas vezes ruins ou argumentos fracos, que as pessoas usam só para te convencer, e aí eu não gosto muito. Mas como alguém que estuda política no judiciário, é um evento interessante, porque quem for trabalhar com ativismo judicial aí quando vocês terminarem a faculdade, ou às vezes quem já trabalha com isso, inclusive, seja porque trabalha em algum tipo de ONG, seja porque trabalha no governo, seja porque trabalha em partido, ou seja porque trabalha em órgãos como o Ministério Público e a Defensoria, que fazem representação política da sociedade quando estão atuando em direitos difusos, né? Quando o Ministério Público entra com ação civil pública para conseguir um determinado medicamento, está fazendo ativismo judicial, está fazendo política pelo judiciário. Não tem como não. Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é certo, simplesmente é um fato. E esse é um evento, é um desses. Deixa eu passar aqui para vocês, aí eu leio também. Parece interessante. Eu acho que eu vou assistir, porque tem gente da Defensoria lá, e eu quero saber como é que eles estão se organizando. Vou botar aqui o link no grupo. Tá bom, Elis, pode deixar. Não consigo colar aqui. Eu vou botar no Google Sala de Aula, mas deixa eu ler para vocês. A frente não foi aquele que você mandou no grupo do xerife? Mandei no grupo do xerifes, foi. A gente mandou no grupo lá. Então tá, então desencana. Só para explicar um pouquinho, o que eu acho legal é porque vai ter, com certeza, discussão sobre a promoção de medidas judiciais contra questões ligadas à saúde. Aí, talvez, por exemplo, quem tem alguma pessoa que precisava ser internada, precisava receber intubação, oxigênio, essas coisas, e não conseguiu receber, a pessoa veio a falecer por causa disso, por falta de recursos no hospital, com certeza dá ensejo a uma ação de indenização aí contra o Estado. E com certeza a Defensoria vai promover várias ações de indenização aí, nesse sentido, já se articulando com os grupos que estão à frente daí. Vai ter gente da enfermagem, vai ter gente que trabalha nos hospitais aí nesse evento, então isso é legal de acompanhar. Outra coisa legal que eu sempre gosto de acompanhar, como eu já sempre digo para vocês durante a semana para estudar o direito, são as coisas que saem na mídia, né? Semana passada eu falei com vocês, na segunda-feira tinha saído aquela decisão para afastar a nomeação do Ramagem, que eu achei interessante porque eu achei fraca a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque era mandado de segurança. Em mandado de segurança não se faz cognição de prova, não se analisa a prova em mandado de segurança. Ou você tem a prova pré-constituída nos autos para conseguir a ordem judicial, ou não. Ou você demonstra direito líquido e certo, fumus boniuris, periculum mora, ou você não tem direito, e não se discute prova. E a justificativa que o Moraes tinha utilizado tinha sido testemunho do Moro, o que é um negócio muito fraco de você usar no processo, porque o que o Moro falou na TV é uma prova testemunhal, e prova testemunhal não se discute em mandado de segurança, principalmente porque não passou pelo contraditório para a defesa do processo. A outra parte não teve como discutir o que o Moro falou, deixou de falar nos depoimentos que ele deu aí. Então, eu achei fraca a decisão do Alexandre de Moraes, mas acabou vingando por enquanto, porque o plenário ainda não retomou o caso,
E o caso perderia o objeto com uma nomeação de um outro delegado, né, geral. E acabou que que esse novo delegado foi nomeado, então provavelmente vai cair o objeto da ação e vai ficar a discussão no âmbito criminal aí que está tendo já, se houve ou não interferência na Polícia Federal, que está tendo investigação aí. Nesse ponto, é interessante dar uma lida no depoimento que foi feito pelo Moro na delegacia da Polícia Federal, lá em Curitiba, que a transcrição está bem curta, mas do ponto de vista da transcrição que foi feita, já dá para perceber que o Procurador-Geral da República não está muito interessado em investigar o caso, não, de se houve interferência ou não. A única coisa que eu estou curioso para saber agora é como é que eles vão lidar com a questão da assinatura falsa, porque falsificaram a assinatura do Moro na nomeação do Ramagem, e isso é um negócio muito sério. Então, eu não sei como é que eles vão... aí eles falando. Mesmo sendo caso de força maior, cada ação de indenização... pois é, essa vai ser a discussão. Trata-se de força maior, caso fortuito, de um lado vai ser argumentado pela administração pública e pela outra vai caber às pessoas que estão entrando com as ações tentar demonstrar de que, na verdade, era um problema crônico, previsível de alguma forma e que houve uma negligência do Estado com a situação. Então, você vai ter que demonstrar essa negligência de alguma forma e convencer o juiz de que houve negligência. Seja porque o Estado não se preparou de maneira adequada, tendo tempo hábil para fazer isso, aí é questão de cognição do juiz, se tinha tempo hábil, se não tinha, se preparou, se tentou se preparar, se não tentou. Isso aí vai chover de ação no judiciário brasileiro. Já deve estar tendo e daqui até o final da pandemia vai chover de ação de gente que morreu aí. Estados como Manaus, cidades como Manaus, estado como Amazonas e estados como Ceará, que a gente sabe que teve gente que morreu em casa porque não foi atendida, não tinha capacidade de ser atendida, com certeza já está se preparando e entrando com ações aí para pedir indenização e com certeza isso vai parar no Supremo, que vai dar algum tipo de posicionamento aí, de última instância sobre se constituiu ou não caso de força maior. Então vai ser interessante ver a interpretação que vai ser dada. E aí esse evento que vai rolar agora, vai rolar amanhã pelo Facebook, com certeza vamos discutir isso daí. Então é legal de ficar espiando para saber como é que os atores estão se comportando, quais são os argumentos que são levantados e tal. Eu sempre acho muito difícil fazer análise jurídica e política e ao mesmo tempo me distanciar das questões. Ultimamente eu ando até postando no Facebook, mas aí eu paro porque eu estou me empolgando demais aqui e não é difícil fazer esse distanciamento, mas é importante, tá? É importante você pensar isso é importante para a vida, para vocês como um todo, tá? E como juristas mais ainda. Você tentar argumentar com o outro lado, você pensar, será que o fulano está certo? Peraí, será que ele tem razão? Será que o que ele está dizendo faz sentido? Por mais que eu queira que não faça sentido, por mais que eu ache que a pessoa está errada, que eu queira que a pessoa esteja errada, mas é importante a gente pensar com a cabeça de quem está do outro lado. No direito, a gente é muito treinado a só procurar os argumentos que nos favorecem e não ouvir os argumentos do outro lado com seriedade. Salvo os juízes. Os juízes eles têm que ser treinados para ouvir os argumentos das duas partes. Mas na faculdade e nas outras profissões jurídicas, geralmente você só se arma com os argumentos que são a favor de você, a seu favor, mesmo que esses argumentos você mesmo ache que não fazem muito sentido, mas você usa os argumentos porque são a seu favor. Isso não é um jeito legal de lidar com as questões na vida, de modo geral. É importante a gente saber ouvir um outro e escutar, e se colocar no lugar do outro, ter empatia com o outro, pensar, poxa, será que essa pessoa não tem... De onde que vem isso que ela está me dizendo? Será que ela não tem alguma razão aí, ou alguma lógica que faça sentido no que ela está dizendo? Ou será que a situação que ela tá no momento de vida dela não está, de alguma forma, levando ela a falar essas coisas? Às vezes nem para concordar com a pessoa, mas simplesmente para ter empatia com o que a pessoa está passando quando ela está trazendo uma determinada situação para a gente, né? Eu sempre me esforço para fazer isso e acho importante para todo mundo, né?
João Carlos, onde está a terceira atividade? Não teve terceira atividade ainda, teve só a primeira e a segunda. O que eu estou dizendo é que para avaliação da NP2, talvez eu faça uma terceira atividade ou talvez eu considere apenas a segunda atividade mesmo para a NP2 aí. Mas como ainda não foi liberado para a gente aplicar a NP2, eu ainda não resolvi, ainda não pensei sobre esse assunto. Por enquanto, eu vou usar a primeira atividade que vocês fizeram como avaliação de NP1. E como eu disse, quem entregou vai tirar 10, porque como eu já corrigi, eu não vou voltar atrás e dar nota para vocês agora. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? E, de novo, tem até quarta-feira para me entregar. Quem perdeu o prazo e eu não consegui mexer mais na nota, cuidado, eu sinto muito. Eu vou dar 10, mas depois eu não posso. Teve até um colega que me perguntou assim, professor, você não pode entregar com uma nota reduzida? Eu falei, não vou. Pode me entregar que eu vou dar 10. Agora, se me entregar depois que eu passar as notas, aí não tem nem como, nem nota reduzida, nem nada. Aí vai ser 0 mesmo, porque não tem jeito. Então, atento aí que ainda não fez, tá? Eu acho que é isso. Vamos olhar agora as aulas de hoje. Eu tinha discutido com vocês na aula passada que a gente encerrou o conteúdo da disciplina, o conteúdo da ementa que foi passado para eu dar para vocês. A gente andou super bem, a gente discutiu várias coisas a fundo, a gente não perdeu praticamente nenhuma aula, porque a gente não fez prova, a gente não fez revisão de prova, a gente não fez correção de prova, então a gente acabou andando bem rápido com o conteúdo. Eu até acho que a gente essa disciplina podia ter uma ementa um pouco maior, porque a ementa é muito curta, é só inquérito policial, princípios e questões muito pontuais, assim como lei penal no tempo, no espaço. E aí a gente acabou andando bem rápido. Existem outras questões que aparecem na ementa, mas é tudo questão assim muito da doutrina subjetiva, que não tem a ver com a vida prática. Eu não gosto muito de ficar dando aula sobre filosofia de doutrina para vocês, porque não serve para muita coisa, não. E a gente acaba abordando essas questões quando a gente discute os temas concretos, nos casos concretos, de qualquer maneira. E aí eu tinha sugerido a gente, de repente, fazer umas questões juntos aqui, pegar questões da internet. Norma penal, Elis, é matéria de direito penal, é matéria do primeiro semestre de direito penal, a norma penal. Aqui é processual penal, então, mas a gente acaba discutindo. Hoje a gente vai ver no caso concreto uma discussão sobre norma penal, inclusive. Uma das ações que eu passei para vocês vai discutir o tipo penal do crime que vou já mostrar para vocês aqui. Mas se vocês quiserem que a gente tenha uma aula sobre norma penal, a gente pode fazer uma aula sobre norma penal, mas... Norma penal? Aonde? Deixa eu abrir aqui o programa. Agora, para eu achar isso... Eu não vou procurar... Tá com o telefone perto aí? Dá para me mandar pelo WhatsApp? Manda agora aí. Manda agora que eu abro aqui. Eu vou dar uma olhadinha. Deixa eu abrir aqui. O WhatsApp está aberto no meu computador, aliás, então eu consigo abrir aqui. Espera que eu já vou mandar aqui. Eu não gosto de me prender muito ao problema, não, tá, gente? Vocês sabem que eu acabo dando umas coisas, dando mais ênfase a umas coisas do que a outras. Já mandei. Deixa eu olhar aqui. Tá aqui. A Bia me mandou. Abrir. Introdução ao processo penal. O direito de punir. O direito de punir é muito discutir filosofia com vocês aqui, não é muito útil, não, tá? Abordagem da evolução histórica. Eu também não gosto muito de falar, porque se a gente fala, lei de Talião, como era na Roma Antiga, como era para os egípcios, e não sei o que, para a gente que é muito, muito abstrato, não serve muito. Proteção punitiva e lide penal, o direito de punir, o direito de liberdade, tudo isso aí tem a ver com essa questão que eu falei para vocês, mais filosófica. O instrumento penal como instrumento de pretensão estatal, garantia do cidadão. E aí no item 2.4 que começa realmente o que a gente tem discutido. Finalidade do processo penal e devido processo legal, isso a gente tem discutido com os casos concretos, né? Quando a gente vê uma situação onde, por exemplo, uma prova que foi levantada no inquérito policial não pode ser usada no processo porque porque a prova foi escondida da parte durante o inquérito, isso a gente está discutindo dentro do processo legal. Então. Sistemas processuais, aí começa, sistema acusatório, sistema inquisitivo, não tem
Não tem a norma penal aqui, não. Qual item que você está falando? Qual item que você está falando, pequena? Deixa eu ver aqui. Juiz, Polícia Judiciária, fontes. Fonte das normas processuais. Isso aqui é fonte do direito. Eu não vou ficar discutindo fonte do direito com vocês. Vocês sabem, fonte do direito que é a lei, os costumes, a jurisdição, a jurisprudência, aliás, desculpa, e a doutrina. É isso, fonte do direito. Não tem norma penal, não, viu, pequena? Cadê? Deixa eu voltar aqui na... tô perdido nas janelas. Não tem, tem norma processual penal. Não tem norma penal, tem norma processual penal. Mas não, discutir norma processual penal com vocês é discutir as fontes da norma processual, a aplicação da lei no tempo e no espaço, que a gente discutiu já. Não tem princípios. A norma processual penal, a gente discutiu princípios. Então, eu já falei disso aqui na prática com vocês. Aí tem uns temas tipo a humanização da justiça penal. Só. O importante mesmo é a gente focar no inquérito policial e na ação penal. São os que a gente tem feito aqui. Realmente não tem nada no programa que eu não tenha dado para vocês aqui de alguma maneira. Aí, o que eu pensei para a aula de hoje e para as próximas aulas? Eu tinha pensado questões para a gente resolver junto aqui. Eu ainda não achei questões boas para a gente trabalhar em sala de aula junto. Eu dei uma olhada em questões objetivas de concurso para a gente discutir. E o problema de questão objetiva de concurso que eu tenho visto, elas são todas decorebas, então não dá para a gente discutir em sala de aula. É assim, qual o prazo para oferecimento do pedido de arquivamento pelo Ministério Público? 5 dias, 10 dias, 15 dias, eu não tenho. Ou você decorou ou não decorou, né? Aí talvez eu pegue questões dissertativas para a gente discutir aqui, e aí é mais interessante. Mas para hoje em particular, eu achei algumas decisões judiciais que são bem legais para a gente estudar junto aqui. Eu passei elas para os representantes, para repassarem para vocês darem uma lida antes da aula hoje. Mas vamos olhar junto para essas decisões hoje aqui, e aí vocês vão ver como é interessante para aprender esses temas aí, estudando essas decisões, todas relativas a coisas que a gente viu aqui em sala de aula, algumas um pouco indo além. A gente vai dar uma olhada na decisão sobre crime de pornografia infantil pelo WhatsApp, e aí tem vai um pouco além do que a gente viu na matéria, mas outras duas decisões têm a ver com o que a gente já estudou, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu acho que eu sei fazer isso aqui pelo programa, aguenta aí. Crime de lavagem de dinheiro, policial infiltrado, tá aqui. Aí, compartilhar a tela. Tá aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui juntos, nesse primeiro aqui, que é o crime de... é um HC decidido pelo Superior Tribunal de Justiça relativo a um dos crimes previstos na Lei de Combate ao Crime Organizado, que a gente já estudou na aula passada, relativo à parte sobre policial infiltrado. A Lei de Combate ao Crime Organizado tem 3 partes, basicamente. Uma que vai definir o que é crime organizado, vai definir os instrumentos de combate ao crime organizado. A segunda parte, que vai discutir questões relativas ao policial infiltrado e como é que se regra o infiltramento policial. Aí a gente até estudou um caso concreto semana passada, onde discutia se um agente da Força Nacional que operou durante protestos de Black Bloc era considerado um policial infiltrado ou era considerado um agente de segurança pública, e que impacto que isso tinha nas ações penais que foram promovidas contra pessoas que foram descobertas estarem envolvidas no Black Bloc por esses oficiais da Força Nacional que estavam atuando. A gente viu que o entendimento do STF foi que... Peraí. O entendimento do STF foi o de que... Bate-papo. Juan Carlos... Não, peraí. Tá. O entendimento que eu estou com bate-papo aqui de vocês, ao mesmo tempo eu tenho que parar para olhar.
O entendimento do STF foi de que o policial que age fora do procedimento previsto na lei do policial infiltrado e age fazendo investigação policial infiltrada sem o acompanhamento de um inquérito policial, sem o acompanhamento de um juiz que determina a medida e fiscaliza essa medida sendo aplicada na prática, gerou nulidade para todos os procedimentos que foram feitos aí de policiais e agentes da ABIN, agentes da Força Nacional, que estavam infiltrados aí nesses grupos, sob o pretexto de fazer ação antiterrorismo, mas, na verdade, estavam fazendo ação de policiamento, polícia política, no final das contas. Estavam atuando fora das garantias constitucionais e sem a fiscalização do Poder Judiciário, portanto, tinha que ser anulado aí essas situações. E essa lei que trata do policial infiltrado, a gente viu esse caso concreto. Além disso, a lei também trata de colaboração premiada, que a gente não vai ver semestre, vocês vão ver mais para frente. E ela também traz tipos penais de pessoas que interferem com seja para a questão da organização criminosa, seja pessoas que interferem com o infiltramento policial. E o caso que a gente está olhando aqui hoje, do Superior Tribunal de Justiça, é um caso desses. É uma pessoa que está sendo acusada deixa eu tirar aqui a tela, por ter impedido ou embaraçado a investigação de organização criminosa. O tipo penal está previsto na Lei 12.850, artigo 2º, parágrafo 1º. Deixa eu ler para vocês rapidinho o tipo penal aqui. Assim que eu achar no computador. Está aqui. Artigo 2º. Artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. E aí, o parágrafo 2º fala, nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Então, se você está investigando uma organização criminosa e essa organização, de repente, contrata alguém para atrapalhar a investigação, essa pessoa que foi contratada para atrapalhar a investigação também inclui-se, está no tipo penal de quem estava efetivamente dentro da organização criminosa. Falar um pouco de recurso com vocês aqui, antes da gente entrar. Vocês vão estudar recurso mais para frente, em processo penal, mas basicamente existem 3 tipos de recursos no direito como um todo, tanto penal quanto civil e tal, do ponto de vista das instâncias judiciais. Você tem os recursos de decisões de mérito, que podem transitar em julgado, ou seja, sentenças, acórdãos, são decisões que atacam para tentar rever o mérito dessas decisões. Você tem decisões que buscam enfrentar questões intermitentes ao longo de um processo civil, um processo penal. São os agravos de instrumento, os recursos em sítio distrito e outros. E você tem os recursos internos aos tribunais que procuram rever decisões dadas no interior dos próprios tribunais. E aí existem recursos que se aplicam a todos os tribunais, como os embargos infringentes, e existem recursos que são restritos a alguns tribunais que estão nos seus regimentos internos e leis próprias, que a gente não costuma nem estudar nas faculdades, porque só se você for entrar com um agravo regimental, de recurso especial na STJ, que você vai precisar saber desse negócio. Então, de modo geral, a gente não olha isso. E no caso do processo penal, como a gente teve aula disso também, viu? Não está no programa, mas a gente discutiu bastante isso na primeira e na segunda aula que eu lembro, habeas corpus. Habeas corpus é o coringa no processo penal, ele é uma ação, mas é uma ação que serve como recurso também. E a gente vai ver aqui no primeiro caso concreto que isso vai ser bem discutido aqui, o papel do habeas corpus como recurso ou como ação. E a gente discutiu já as razões por causa disso, por que o habeas corpus funciona como recurso, apesar de ser ação, por causa da natureza particular do habeas corpus aí. E, inclusive, nesse caso concreto aqui, se a gente for olhar aqui nessa primeira página já, no item 1, diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do STJ.
Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. Não é cabível a utilização de habeas corpus como substitutivo do meio processual adequado. O que o STJ está dizendo aí, nesse caso concreto? Ele está dizendo, e a mesma coisa que o STF faz toda vez que ele vai julgar um habeas corpus numa situação dessa. Não se conhece do habeas corpus, mas julga-se o mérito. É a única situação no direito onde isso acontece em qualquer lugar, tá, gente? É super engraçado de ver. Porque toda ação ou recurso que um magistrado vai julgar, ele primeiro vai julgar os pressupostos do recurso ou da ação, e aí, em admitindo-se os pressupostos como válidos, você julga o mérito. Então, a ação ou o recurso podem cair sem chegar nem no julgamento do mérito por questões de infringir pressupostos processuais. Se você julga que qualquer pressuposto da ação ou do recurso não está presente, você pode se esvair de julgar o mérito, como vocês sabem, e simplesmente julgar extinto o recurso ou extinta a ação sem julgamento do mérito. Então, você não entra no julgamento do mérito porque existe um problema aí relativo aos pressupostos processuais. Isso é normal em qualquer recurso, qualquer ação. O que acontece no habeas corpus aqui numa situação dessa é que é a única situação onde o judiciário diz que não se conhece do habeas corpus, porém ele julga o mérito. É um negócio muito doido, porque a ação não é reconhecido o direito de ação aqui. Por quê? Porque o correto aqui seria entrar com um recurso ordinário, que é um recurso que está previsto na Constituição Federal de decisão de tribunal em matéria criminal, quando você vai contra um acórdão de um tribunal em questão penal, você tem que, se você quer ir para o STJ ou para o STF, você tem que entrar com um chamado recurso ordinário ou um recurso extraordinário ou um recurso especial. Também tem situações que podem ser esses casos. Eu não vou entrar nos detalhes aqui. Mas o que muita gente faz é entrar com outro habeas corpus para fazer subir o processo via habeas corpus e não via recurso ordinário, via recurso extraordinário ou via recurso especial. Aqui é o STJ, então seria recurso especial ou recurso ordinário. O que se faz é impetrar habeas corpus, que funciona como recurso. Mas aí no julgamento, o STJ e o STF sempre falam que está errado. Está errado entrar com habeas corpus, você tem que entrar com recurso próprio. Mas, como é matéria que diz de respeito ao direito à liberdade, que é uma coisa super importante no direito mundial, o direito à liberdade é a coisa mais séria com que o direito trata no mundo, o direito à liberdade e o direito à vida são as questões mais sérias que envolvem aí o direito penal, o tribunal julga o mérito mesmo não conhecendo da matéria dos requerimentos processuais. Então, é bem interessante esse ponto aí. Vamos seguir aqui. Deixa eu passar logo para o arrazoado do ministro, para vocês entenderem o que está acontecendo no caso concreto. Professor? Fala. Desculpa aí, eu não sei se eu não... Eu lembro que o senhor trabalhou esse assunto nas primeiras aulas. Já mas me diga uma coisa. Sim. Não, Fala. Só esse caso aqui de impetrar o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. Isso é para depois o advogado vir com esses recursos ainda nessa causa? Não. Da feita que jogou o habeas corpus, o que geralmente o advogado faz, ele impetra, muitas vezes ele faz as duas coisas, ele entra com recurso próprio e o habeas corpus, para não perder tempo, mas aí sempre um vai se ver absorvido pelo outro em tribunal, tá? Por que eles impetram o habeas corpus geralmente? Porque o habeas corpus é mais rápido. Ele por definição, ele tem mais urgência de ser julgado. E criou-se esse costume de usar o habeas corpus por ser uma coisa mais célere. A não ser quando o réu a não ser quando é uma questão muito complexa, às vezes as partes entram com um recurso ordinário. Mas muitas vezes é o habeas corpus, tá? Funciona do mesmo jeito aqui. Respondi a tua pergunta? Sim, senhor. Obrigado. Tá. Vamos lá. Deixa eu lembrar até o que está acontecendo aqui. Aí, vamos começar, né? Do relatório. Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado por Heraldo Gonçalves. Eu não vou ler o caso inteiro, vou só para as questões jurídicas que interessam para a gente aqui. Ele foi enquadrado naquele crime que eu falei para vocês, de atrapalhar, de embaraçar as investigações policiais de crime organizado aí. Vamos seguir aqui. Consta dos autos que o paciente foi condenado a pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado
e ao pagamento de 14 dias multa cometidos pelo crime aí da lei, em continuidade delitiva por 4 vezes. No presente mandamos, o impetrante sustenta o descabimento da execução provisória da pena. Deixa eu partir para o arrazoado já dele. Voto. Diante do posicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, onde não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, tenho por prudente determinar o processamento do feito somente para a verificação da existência de eventual constrangimento ilegal que autoriza a concessão da ordem de ofício. É isso que eu já falei para vocês. O que o ministro está dizendo aí? Ele está dizendo que ele não conhece do habeas corpus, mas ele vai julgar o mérito. Tá? Eu estou traduzindo para vocês o juridiquês aqui do cara, para vocês se acostumarem com isso. De início, constata-se a ausência de interesse no tocante à exclusão da circunstância agravante prevista no... Espera aí. Foi retirado o julgamento, isso não interessa. Aí, esse terceiro parágrafo é interessante. Por outro lado, registra-se que a detração penal não foi debatida na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito sob pena de indevida supressão de instância. O que o ministro está falando aí, que vocês vão ver quando vocês lerem isso em casa com mais calma e forem estudar. Tem vários pontos que são levantados nesse HC. Tá? Um dos pontos que foi levantado nesse HC é a questão da detração penal. O que é detração penal? Detração penal, talvez vocês tenham visto já na disciplina de direito penal, é quando você reduz da pena do condenado o período que ele passou em medida preventiva ou cautelar. Ou seja, a pessoa que está em prisão, passou por prisão preventiva, quando ela é condenada efetivamente a cumprir pena, é descontado da pena total que ele vai cumprir o período que ele passou em prisão preventiva. É isso que é a detração penal, tá, gente? É quando você subtrai da pena o cumprimento de medida preventiva. Faz todo sentido. O que o STJ está dizendo aí? Que ele não vai entrar no mérito da questão da detração da pena, que foi levantado no habeas corpus, porque o tema não foi levantado na apelação criminal no juízo de segunda instância, no Tribunal de Justiça, onde isso foi julgado aí, que eu não vou lembrar qual é o estado. Ou seja, quem entrou com um recurso de apelação da primeira para a segunda instância não lembrou de falar da detração penal, de pedir a detração penal porque a pessoa já passou um tempo presa em medida preventiva. E aí o STJ está dizendo que ele não, mesmo em sede de habeas corpus, ele não discute algo que não foi discutido na instância inferior, sob pena de estar cometendo o que o tribunal está chamando aí de supressão de instância. Ou seja, o STJ está julgando algo que não foi levantado em instância inferior. Isso os tribunais superiores são unânimes em evitar fazer, que isso tem a ver com o tema do pré-questionamento, que a gente vê, inclusive como pressuposto recursal para você entrar com recurso extraordinário, um recurso especial na STJ ou no STF, você precisa ter feito o pré-questionamento daquela questão nas instâncias inferiores. Não adianta eu levantar um problema quando a coisa já tá no final da ponta, se não for discutido lá na frente. A gente vai olhar isso com mais calma quando a gente for discutir o princípio da eventualidade, quando a gente for discutir a peça de defesa no semestre que vem. Mas vocês talvez tenham visto isso já em processo civil, que a contestação é o momento onde tudo que precisa ser alegado deve ser alegado. Se não for alegado, você lá na frente não vai poder levantar isso. E o mesmo vale para o recurso. Se eu discutir algo em sede de primeira instância, mas aí na hora do recurso eu não rediscutir aquela questão, depois eu não posso, no recurso especial, no recurso extraordinário, querer levantar esse problema aí para os ministros falarem sobre, porque eles vão reclamar que está havendo supressão de instância. Mesmo quando se trata de um habeas corpus, que, como eu disse para vocês, o STF e o STJ, eles são bastante lenientes em julgar habeas corpus, mesmo quando não é a peça correta de ser utilizada naquele momento processual. Tá? Mesmo numa situação dessa, eles não vão discutir algo que não foi levantado nas instâncias inferiores por pena de supressão de instância. É isso que ele está discutindo aí, nesse ponto desse julgado. Tá?
Aí ele dá alguns exemplos aí de jurisprudência do próprio STJ, do STF, para justificar a posição aí do tribunal, nesse ponto, que eu não vou ler para vocês, porque, enfim, são outros julgados. E aí vem o ponto central que esse recurso discute, que é a discussão sobre a tipicidade da conduta. O que a parte alega aí nesse habeas corpus? Ele alega que o crime foi cometido durante a fase processual do procedimento criminal, não durante a fase do inquérito. E como a lei de combate ao crime organizado é uma lei que foca muito no inquérito policial, o argumento do apelante, aí, de quem entrou com recurso, o argumento do réu, do acusado, do preso, é de que ele não cometeu o crime, pois o que ele fez não aconteceu durante a fase do inquérito policial. O que ele fez aconteceu durante a fase do processo penal já, ou seja, na fase processual da primeira instância, tá? Aonde deve ter sido pedido algum tipo de diligência e esse cara atrapalhou a diligência durante a fase processual. Então, o argumento dele é que isso foge ao tipo penal, portanto, ele deve ser solto. É interessante a gente ver que a gente sabe que no processo penal, no direito penal, desculpa, no direito material, a questão do tipo penal é super importante. A questão mais importante de todo o direito penal é o tipo penal. Se você não está exatamente adequado ao tipo penal que está prescrito na lei, você pode se safar do cometimento de um crime porque a lei foi mal escrita ou não prevê uma situação nova que apareceu na sociedade. Discutia-se muito na época que existia o crime de estupro, diferente do crime de atentado violento ao pudor. Hoje em dia estupro é tudo uma coisa só, mas na minha época de faculdade, no final da minha época de faculdade já foi mudada a lei, mas quando eu entrei ainda era diferente. Estupro, o tipo penal era a introdução do pênis na vagina. Então, se eu metia um cabo de vassoura na vagina da mulher, eu não cometia estupro. Se eu estuprava um homem, eu não cometia estupro. Não era considerado crime de estupro, tá, gente? Se qualquer tipo de violência sexual que eu fizesse com a pessoa, seja homem, seja mulher, que não fosse pênis na vagina, não era estupro. E aí a lei porque era uma lei que foi feita há muito tempo atrás, ela tinha toda uma visão diferente da sociedade, existia uma série de crimes que foram suprimidos já do Código Penal, como, por exemplo, o crime de rapto, que era transar com mulher... Peraí, a gente está dando eco. Alguém quer falar alguma coisa? Não, tá. Perdi um pouco a linha aqui do raciocínio. Existia até, inclusive, alguns crimes, alguns tipos penais... apareceu a mensagem aqui, peraí. Exatamente, Ronélio, hoje é ação penal pública incondicionada. Quando for assim, podem me interromper, tá, gente? Pode ligar o microfone e falar por cima de mim aí, que não tem problema, não. Fazer a pergunta e tal. Ou escrever aqui no bate-papo, porque no bate-papo, às vezes, demora um pouquinho para eu ler. É isso que a Ronélio está falando. Hoje é ação penal pública incondicionada, mas eu estou falando não da questão processual penal, que mudou também, isso mais recentemente. A ação penal pública que era condicionada virou incondicionada. Eu estou falando de uma mudança, Ronélio, que aconteceu antes disso. Antigamente, o tipo penal de estupro não é o mesmo tipo penal que está hoje no texto do Código Penal, que eu não vou ler para vocês agora, porque senão a gente vai perder tempo com isso. Mas hoje em dia, no Código Penal, o crime de estupro é qualquer tipo de violência sexual que envolva homem ou mulher e não precisa ser pênis na vagina. Pode ser qualquer outro tipo de violência sexual aí que seja perpetrada contra a pessoa. Mas antigamente, na minha época de faculdade, o tipo penal era diferente. Eu não estou falando da questão processual, tá, Ronélio? Que também mudou, mas essa foi uma mudança mais recente. Essa mudança que eu estou fazendo referência agora é mais antiga, de respeito à mudança do tipo penal. Acabou-se com essa separação entre homem e mulher e acabou-se com... Enfim, a lei está mais bem redigida agora. Então, é essa discussão que a defesa está trazendo aí no caso concreto. Deixa eu voltar aqui para ele. Eu tenho várias janelas abertas aqui. Está aqui. Essa é a argumentação que a defesa está trazendo aí nesse caso, que é de que não se trata do crime que está previsto na lei. Eu vou ler de novo para vocês o tipo penal, para vocês verem o que a parte está alegando aí, que é uma alegação interessante de perceber.
Por isso, de novo, sempre se coloque do outro lado, tá? Na hora de ver uma situação. Cadê a lei? Sai, janela. Gente, é muita janela aberta. Tá aqui a lei. Agora sobe. Eu preciso comprar outra tela. Vou ficar com 2 telas aqui agora. O tipo penal é promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou interposta pessoa, organização criminosa. Mas o tipo penal específico ao que o cara está sendo acusado aí é o parágrafo 2º. Ou, desculpa. Aí o parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação da infração penal. Esse é o problema. O que significa investigação da infração penal? Significa somente a investigação que é feita durante a fase de inquérito policial ou significa também as medidas que são realizadas durante a fase do procedimento criminal na vara na vara criminal, a discussão se a pessoa cometeu ou não o crime em juízo, tá? É isso que está sendo questionado aqui nesse acórdão pela defesa. E a defesa argumenta de que os atos foram cometidos durante a fase do procedimento em primeira instância, já no procedimento da ação, no curso da ação penal, e não durante a fase do inquérito policial. E que o tipo penal que está colocado aí na lei que está sendo questionada fala que essa investigação se restringe somente à fase do inquérito policial. Esse é o argumento da defesa, tá? Da defesa já, do acusado. Vamos voltar aqui para o texto agora. E o que o STJ vai entender no caso concreto aí? O entendimento que o STJ vai dar, vocês depois vão estudar com calma essa decisão. Juan, eu sei mexer com o Alt-Tab. Não se preocupa que eu sei mexer com o computador, é porque realmente são muitas coisas abertas aqui. E eu estou usando Mac. Então, o Alt-Tab não funciona muito bem em Mac. É outro sistema aqui. Neice, fala. Neice quer falar alguma coisa. Não, professor, mas sem querer. A pessoa Neice com a mão levantada. Eu falei, nossa, o computador sabe até isso. Tá bom? E o que o STJ vai entender no caso concreto aqui? Vai criar essa jurisprudência para todo o Brasil, quando ele decide isso. Porque qualquer situação que aparecer em qualquer tribunal vai se aplicar essa jurisprudência do STJ agora, esse entendimento. O entendimento do STJ, no caso concreto, é que quando o tipo penal fala em investigação da infração penal, ele está se referindo tanto ao processo do inquérito quanto ao processo que está na vara correndo. Ou seja, todo o período onde vai se avaliar a conduta do réu, seja na fase investigativa, seja na fase processual criminal propriamente dita. Tá? Esse vai ser o entendimento. Depois leiam com calma, porque os juízes vão argumentar uma série de razões para isso, mas, no fim das contas, é uma decisão dele. O STJ podia decidir que era só o que ocorreu na fase de inquérito. Mas os juízes entenderam que... Eu acho lógico, eu acho bastante sensato esse entendimento do STJ, né? Não é porque a pessoa foi... Porque tem muita coisa que acontece durante a fase do processo, tem muita investigação ainda, muita prova que é levantada durante a fase do processo. Você pode chamar testemunha, você pode pedir alguma medida para esclarecer algum tipo de fato que esteja ocorrendo. E aí eu acho sensato que a investigação, o termo investigação na infração penal vale tanto para uma fase quanto para outra. Até porque a lei não foi específica aqui. A lei podia ter falado investigação durante o inquérito policial. E a lei não fez isso. A lei ela foi bem genérica e falar em investigação da infração penal. Tá bom? Leiam com calma depois desse acórdão. Talvez a gente dê uma voltada nele rápida na próxima aula para vocês perceberem isso. É legal de estudar. Alguém quer falar? Deixa eu ver se tem mais algum ponto desse acórdão interessante para a gente ver. Tem um ponto do exame de provas, a discussão do valor da multa. Deixa eu ler só esse pedaço que está grifado para vocês. Vocês estão vendo aí o texto, né, do HC na frente de vocês, né?
Sim ou não? Sim. Tá. Sim. Olha aí. Segundo Cremos, impedir ou embaraçar processo judicial também se encaixa nesse tipo penal, valendo-se de interpretação extensiva. Afinal, se o menos é punido, perturbar a mera investigação criminal, o mais, processo instaurado pelo mesmo motivo, também deve ser. Aí é o Nutt, é um doutrinador, ele está usando o Nutt para argumentar. Outro ponto aqui. Em franca adoção da primeira corrente, optamos por intitular o delito de crime de impedimento e embaraçamento da persecução penal, englobando a investigação e o processo. Então, essa é a mesma lógica que eu estou dizendo para vocês. O outro ponto que é discutido aí, que é interessante a gente dar uma olhadinha, aí, de novo, outro grifo que fala a mesma coisa, não vou ler para vocês aí, deem uma olhada depois. Está na página 11, que fala... que diz respeito ao tema do valor do dia multa. Porque também, além da pena de restritiva de direito, desculpa, da pena de prisão, da pena de condenação à prisão, também foi discutido pena multa aí. Não obstante o apelante tenha assim surgido contra o valor dos dias multa, estabelecido na origem em 1/5 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Pense que este se mostra adequado às suas condições financeiras, ainda que as empresas citadas na sentença estejam em nome de familiares do recorrente e tal. O que aconteceu no processo? Foi imposto a ele o valor de uma multa aí, uma multa judicial. Está se discutindo que esse valor está muito alto, tendo em vista a condição econômica do recorrente. É aquela mesma discussão, por exemplo, quando a gente tem pedido de justiça gratuita para uma pessoa, porque ela não tem condições. A defensoria pede, e, em geral, o judiciário não levanta nenhum questionamento contra isso. Se a defensoria está entrando com uma ação e pede justiça gratuita, o juiz só vai se manifestar sobre o assunto se a outra parte questionar esse fato. Aqui, no caso concreto, a parte está argumentando que está muito alta essa pena de multa, dado as condições econômicas do acusado. Na apelação, no julgamento de mérito, o tribunal argumentou que ainda que as empresas citadas na sentença estejam em nome de familiares do recorrente, o próprio afirmou, quando de seu interrogatório, que os comércios pertencem à família. Ademais, como bem ressaltado na origem, Heraldo pagou imediatamente o valor de R$45 mil de fiança para se livrar solto. Assim, a constatação de que o paciente não teria condições financeiras para arcar com o valor estabelecido a título de multa, bem como a inexistência de prova de uso de arma de fogo como prática do crime, demandaria um exame aprofundado de provas, o que não é cabível na via eleita. O que eu quero apontar para vocês aqui nessa questão do Superior Tribunal de Justiça? O Superior Tribunal de Justiça não entrou no mérito de se a multa está muito alta ou muito baixa, porque isso demandaria avaliação de questão de prova. E, em série de recurso especial e recurso extraordinário, não se avalia a prova de habeas corpus. Em série de recursos nos tribunais superiores, de modo geral, não se avalia questão probatória. E, por causa disso, o tribunal não entrou no mérito aqui. Ele deixou que a decisão sobre o que era muito e o que era pouco de dinheiro para pagar de multa, tendo em vista a condição socioeconômica do apenado, ficasse o que se decidiu nas instâncias inferiores, porque é um juízo de valor muito, muito subjetivo do julgador aí frente à matéria probatória que foi exposta. E aí reavaliar isso demandaria reavaliar questões de prova e o Superior Tribunal de Justiça não quer fazer isso. Então, esse é o outro ponto interessante quando vocês forem ler essa decisão. Eu vou botar tudo isso no Google Salas de Aula para vocês estudarem depois, tá? Eu separei mais 2 decisões, acabou que a gente acabou se alongando muito nisso, já está acabando o tempo da aula, já são 8h30. Então a gente vai ter que ficar só com essa decisão por hoje. Na próxima aula a gente vai estudar as outras 2, mas eu vou botar as outras 2 na sala de aula para vocês lerem já e se adiantarem, porque aí na próxima aula a gente já começa a aula lendo, estudando os outros 2 casos concretos, tá? Também. Eu vou só mostrar para vocês rapidinho aqui um deles.
Tá aqui. Deixa eu mudar aqui a tela. Crime internacional de WhatsApp. De novo, como é uma aula de processo penal, eu estou me atendo mais às questões de processo penal com vocês aqui. Apesar de que esse último caso que a gente estudou, o principal tema era de tipo penal. Se o tipo penal era adequado, já que o crime fala em investigação criminal, se essa investigação era somente o que acontecia na fase do inquérito ou também o que acontecia na fase do processo. E se, portanto, o ato cometido pelo réu aí se encaixava ou não no tipo penal. Mas a gente acaba lidando com várias questões processuais aí no meio por conta disso. Esse próximo aqui, o Superior Tribunal de Justiça, é matéria estritamente processual mesmo, tá? Esse acordo é bem interessante porque vai discutir a jurisprudência do STF e do STJ sobre crimes realizados na internet. Crime de tráfico, crime de pornografia de adolescente. Coisa super leve, né, gente? E ele vai discutir aqui se a competência é da Justiça Federal ou não. Tem toda uma discussão no STF, no STJ, sobre o que é da competência da Justiça Federal e o que é de competência das justiças estaduais quando o crime é cometido pela internet. Porque aí envolve... pode existir um caráter internacional, que está na internet, né? Ou interestadual. Se é interestadual, é STJ. Se é internacional, tem que ser o STF. E, enfim, ou o STJ também. Aí tem todas essas questões que vão ser tratadas nesse caso concreto. A gente vai estudar ele com mais calma semana que vem, tá bom? E tem mais um outro, deixa eu abrir aqui para vocês também, que está bem interessante. Vocês estão gostando de estudar assim pelos casos concretos? Eu prefiro, tá? Que a gente vê questões pontuais e estuda um monte de coisa junto. Fica mais fácil de gravar. Tá aqui. Compartilhar a tela. Espera aí, deixa eu achar aqui, gente. Tá aqui. Esse acórdão aqui, que também a gente vai olhar semana que vem. Agora deixa eu abrir para mim. Crime de embaraçar. Tá aqui. Também é do STJ e ele envolve uma sentença que foi dada baseada somente em elementos do inquérito policial. Esse é um caso interessante, até porque a Ronelli, essa semana, às vezes alunos me mandam pergunta para o WhatsApp, assim, ou durante a semana, quando eles estão estudando. Professor, eu não entendi isso aqui e tal. Eu adoro quando vocês fazem isso, porque mostra que vocês estão estudando e estão aprendendo mesmo. E aí, ela até me perguntou sobre essa questão de uma sentença que é dada somente em caso baseado em inquérito policial, sem instrução criminal no processo, porque tem um dispositivo no CPP que fala que sentença que é dada somente com base no inquérito policial é nula. Você não pode ter um processo judicial onde o juiz pega o inquérito policial e fala, é verdade, cometeu o crime mesmo, e condena a pessoa, sem fazer instrução, sem trazer testemunho, sem trazer depoimento pessoal do réu, sabe, sem fazer um processo. Porque isso corre o perigo de a gente atentar contra o contraditório para a defesa, de não dar oportunidade para o réu se defender e tal. E é coisa de juiz preguiçoso isso, de pegar o inquérito policial e dar sentença na sequência. Então, esse caso concreto vai tratar desse tema aqui, que já não é nem sentença, se não me engano, é fase de recurso, mas a gente vai olhar. Tá bom? Então, dei uma lida nesses dois acordos, eu vou colocar lá, quem não recebeu ainda, eu vou colocar no Google Sala de Aula, junto com a gravação da aula de hoje, para vocês olharem no YouTube, se quiserem reassistir a aula, e quem não pôde ver a aula hoje, sempre pode entrar no meu canal do YouTube, que está fácil de achar, porque está lá no Google Sala de Aula, e ter acesso às aulas que já foram. Espera aí que alguém aqui está me... E aí vocês podem ver. Beatriz quer dar um recado. Pode dar um recado, Beatriz. Manda bala aí. Gente, a faculdade deu um e-mail institucional para a gente. Eu achei muito bacana da parte deles. Obrigada, Fabran. Legal.
dentro dele, eu criei uma pasta compartilhada no OneDrive. E assim, quem tiver interesse, eu coloco tudo lá, de todas as matérias. Cada matéria tem a sua pasta bonitinha. Eu já fazia isso com o pessoal da minha turma, só que a gente usava o Gmail. Aí, para deixar até as coisas mais organizadas, eu coloco todo o material que os professores mandam lá. Os HCs que o professor manda, as apostilas, tudinho que já foram dados pra gente, tem lá. Então, quem quiser, manda lá no grupo o e-mail institucional, que é o seu nome, sobrenome, @aluno, Fabran aluno. Aí eu vou estar colocando lá. Aí vai ficar até mais fácil para ter acesso ao material. Legal. Gente organizada é outra coisa, né? Eu queria ser assim, Beatriz. Eu realmente não consigo, cara. É um caos. Se vocês olharem a minha aula, vocês veem sala de aula, né? Um papel aqui. É um caos, assim. Tá até mais organizado agora com o Google Salas de Aula. Então, vocês podem olhar lá. Outra coisa interessante que eu queria passar para vocês, eu já falei isso na outra aula, tem um canal de YouTube que eu estou adorando assistir, que foi feito pelos meus orientadores de pesquisa lá de São Paulo, quando eu fiz meu mestrado e comecei meu doutorado lá na área de ciência política. E aí tem várias coisas interessantes que estão rolando, mas particularmente essa semana e a semana passada, ele entrevistou, o Cláudio Couto, 2 pessoas da área de processo penal. 2 são professores da FGV, do Direito e da Administração Pública. Os 2 são ligados ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que trata de questões de política criminal no país inteiro. E o debate da aula passada foi sobre violência doméstica. Como que tem aumentado a violência doméstica, por que tem aumentado a violência doméstica e quais são os números que mostram isso, como é que a pesquisa foi feita. É super legal de ver. Eu botei o link para... Eu assisti O de violência doméstica, né? Isso, foi a professora doutora Samira e o outro, não estou lembrado o nome do outro. Eu não lembro também o nome do outro. A Samira que falou mais, eu lembro do nome dela. E o Cláudio. O Cláudio foi meu orientador de mestrado, ele é meu orientador de TCC, ele é muito gente boa. Tá bem interessante a coisa da violência doméstica. Um monte de coisa que a gente não sabe. E quem for trabalhar na área aí, com política criminal, é importante ver essas coisas. Eu fiquei só numa frase que gravou na minha cabeça, que eu não sabia, que a orientação para as mulheres numa situação de violência doméstica é para elas gritarem fogo. Não é nem para gritar socorro, porque socorro as pessoas não acudem. Os vizinhos não querem saber, deixa lá o pessoal brigando em casa e não liga para a polícia. E se você gritar fogo, as pessoas não vão e ligam para me acudir, né? Então é muito doido. Você tem os números e tal. É interessante. E ela explicou também, né, que o 180 é um processo mais demorado, quando tiver ouvindo essas casos de violência doméstica para ligar para o 190. O 190 é lá no governo federal, aí vai passar, vai demorar bastante tempo. E aí eu gosto que eles trabalham muito com gráfico, né? E eu adoro, eu sou cientista, eu adoro ver gráfico e tabela. Então, explicar por que a violência tem crescido, aonde que tem crescido, quais são as razões, como se detecta isso, como que as delegacias de polícia lidam com isso. Enfim, é bem legal de ver. Eu sempre vou estar botando coisa para vocês, assim, relativa ao que interessa. Ela encontrou uma dificuldade no 190, o senhor se lembra? Que ela falou que lá... Eu lembro. Eu não sabia nem que existia o 180. O 180 é para quando você quer fazer uma denúncia, mas que não é uma emergência. É uma coisa que você quer que investigue, mas que não é uma coisa urgente. E eu não sabia nem que tinha isso. Mas, enfim, é bem legal de ver. A Cíntia está perguntando qual canal. Dá uma olhada no meu WhatsApp, mas eu vou botar aqui para ti agora. Peraí. Deixa eu copiar e colar. Fora da política não há salvação, mas eu vou copiar o link aqui, que é mais fácil. Peraí. Dá só um segundo. E o da semana passada também foi sobre questão criminal, tá? Não vou lembrar agora de cabeça, mas tinha uma questão criminal lá também. Eu acho que era corrupção, eu não lembro o que era exatamente, mas era com o pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública também. Ai, caramba. Eu assisti aquela do Moro, que ele entrevistou aquele cientista político. O Rogério foi meu orientador de doutorado. Quando eu comecei a fazer, eu tive que parar. E foi também meu orientador de mestrado. O Rogério, ele é o maior pesquisador de Polícia Federal que tem no Brasil hoje em dia, é ele. Mas tem uma depois, que é com o pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que também trata da matéria, da questão de violência. Segurança e violência em tempos de Moro, tá aqui. Deixa eu passar o de ontem.
o link aqui. Cíntia, tá aqui, ó. Os traumas que vão ficar na vida. Tá aqui o link. Depois vocês assistam. Aí quem tiver... E é divertido, é meia hora, 50 minutos e tal. Tá bom? Eu queria até continuar conversando mais com vocês, mas tem a próxima aula agora, eu tenho que dar uma pausa. Perguntas? Algum drama, algum problema, alguma dor? Deixa eu interromper aqui. Pronto. Vocês me verem de novo. Tá bom, senhores? Vamos tocando aí. Fiquem atentos, porque pode ser que eu ainda passe algum trabalho. Estou pensando se eu passo um habeas corpus para vocês fazerem, talvez como NP2, mas talvez eu use mesmo o segundo trabalho para avaliar vocês, aí, dependendo da minha exaustão. Estou bem cansado esses dias. Eu estou dando aula para vocês e estou dando aula na pós também, e na pós é o dia inteiro, então eu fico... E é muita coisa diferente. Então, hoje, por exemplo, eu tenho que quebrar minha cabeça em duas partes, porque agora tem a segunda aula. Aí, enfim... Esperando chegar meu videogame para relaxar, que a gente vai ficar trancado em casa. Eu comprei um PS4 agora. Eu peguei o dinheiro que eu estava usando para viajar nas férias em julho. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar um videogame que eu vou ficar em casa, que eu já sei. Então, abração, senhores. Tchau, tchau. Boa noite, professor.